Sejam bem-vindos à nossa EBD Online. Meu nome é Bruno Fregnani e eu sou professor da disciplina Conhecereis a Verdade. O intuito dessa disciplina é estudarmos juntos as heresias que existem por aí e como nós podemos nos prevenir contra elas, com base na Palavra de Deus, com base na sã doutrina, no estudo e no aprofundamento da sã doutrina. Essa é uma iniciativa da Conexão Primeira, da Primeira Igreja Batista de Santo André, e à sua disposição estão 8 cursos totalmente online e gratuitos que se encontram no YouTube da nossa igreja, Conexão Primeira. Esse curso em específico, Conhecereis a Verdade, ele se iniciou de forma presencial. Nós já estamos na terceira aula. Na primeira aula, ainda presencial, nós estudamos um pouco sobre o que é uma heresia e qual que é a diferença de uma heresia para uma posição teológica. E como nós podemos identificar as heresias dentro das igrejas. Aprendemos também o que a Palavra de Deus nos diz a respeito da heresia e o que ela nos encoraja a fazer a respeito disso. Na segunda aula, nós estudamos um pouco a respeito da primeira heresia analisada, o misticismo e as revelações extrabíblicas. Nessa aula nós vimos que começou tudo ali no gnosticismo, essa busca pelo conhecimento, muitas vezes por meio do uso do misticismo, de tantas outras coisas, e como que isso acabou chegando nas nossas igrejas tradicionais hoje de forma enrustida e de forma explícita em tantas outras igrejas e seitas que existem pelo Brasil afora e por todo o mundo. Bom, essa aula, se você perdeu e gostaria de assistir, se encontra no YouTube da nossa igreja também pelo nome EBD, Conhecereis a Verdade, Bruno Fregnani, aula 2, ou até mesmo na playlist EBD em Casa, também em nosso canal do YouTube. Mas para a aula de hoje, nós vamos tratar a respeito de uma nova heresia, do movimento ecumênico, do ecumenismo, que na verdade, de novo, não tem nada. Ele é um movimento que se iniciou há muito, muito tempo, mas ele vem se renovando, ele vem trazendo novos argumentos, com novas roupagens, e vem atrapalhando a igreja há muito e muito e muito tempo. Bom, o ecumenismo, por mera definição, é um movimento religioso que busca unir as pessoas em uma cooperação mútua. Vejam bem que eu não coloquei unir os cristãos, mas sim unir pessoas, porque em certo grau ele atinge a igreja e ele se esforça em ser um diálogo entre os cristãos, mas em muito ele já se perdeu e tem sido, na verdade, mais um diálogo entre as religiões do que propriamente entre os cristãos. Então, se a gente vê um culto ecumênico, uma reunião ecumênica, a gente vai ver facilmente o espiritismo, a gente vai ver o budismo e a gente vai ver tantas outras coisas que já fugiram muito desse âmbito de cristãos. Então, é um movimento religioso que busca unir pessoas de diversas crenças em uma cooperação mútua, em algum ponto de convergência entre elas, né? Por exemplo, às vezes algum tipo de ação social ou um culto mesmo, né? Um culto a um ser supremo, e essa cooperação dessa verdade de cada um, das verdades de cada um, né? Uma verdade que já perdeu completamente seu valor, mas entre eles ali acaba tendo essa cooperação, esse tipo de união, né? A palavra ecumenismo vem da palavra oikomene, do grego, que significa mundo habitado, e um pouco depois traria a referência de habitantes do mundo. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê essa palavra sendo usada para se referir ao todo, ou talvez ao universal. E séculos depois a gente vê essa palavra sendo usada justamente para trazer essa ideia da humanidade como um todo, dos habitantes do mundo. Até a Igreja Católica fez muito uso dessa palavra para referir-se a si mesma, né? Como a Igreja Católica, a Igreja Geral e a Igreja Ecumênica, a Igreja de todos esses cristãos, de todas essas pessoas. Então ela sempre vai trazer essa ideia do todo, do universal, né? E lá no fundo trazendo a ideia de unificação, por mais que não dita em claras palavras no começo. No começo começa mais com um diálogo, mas que acaba se tornando até mesmo um sincretismo, que é um pouco do que a gente viu na aula passada
né, daquele sincretismo, daquela mistura de algumas partes de diversas religiões, por exemplo, de algo místico com o cristianismo, com algo espírita, essa mistura de tudo mais, daquilo que agrada a si mesmo, que compõe a sua experiência religiosa, e aí a gente já caminhou muito, muito longe do que a palavra de Deus ensina. Por isso que o ecumenismo é muito perigoso, ele começa sorrateiro, mas ele vai se expandindo e atrapalhando várias áreas da esfera da vida da igreja, da vida cristã. Bom, o ecumenismo, como eu disse, ele não começa recente, ele não é de hoje, mas ele é muito, muito antigo. E se a gente olhar para o povo de Israel, a gente vai ver que eles já enfrentavam o ecumenismo desde aquela época. O povo de Israel, que era um povo monoteísta, adorava somente um Deus, o Deus verdadeiro, eles eram vizinhos de vários povos que adoravam a diferentes tipos de deuses, né? E deuses que cooperavam, ou que até dialogavam, ou que não competiam entre si, né? E esse tipo de compreensão de que os deuses poderiam estar ali todos unidos e que aquelas verdades poderiam estar todas unidas, né? Era muito comum àqueles povos. E o povo israelita estava em confronto direto com essa realidade. Quando a gente caminha para o Novo Testamento, a gente vai ver que a igreja também passou por essa dificuldade, porque muitas religiões estavam ali bem infiltradas nas culturas que os cristãos estavam inseridos, né? Muitos templos da época eram utilizados por vários tipos de religiões e deuses, e o povo cristão, a igreja de Cristo estava ali naquela cidade, por exemplo, a cidade de Corinto, vamos colocar aí. Então o ecumenismo sempre caminhou muito em volta da igreja e promoveu essa tentação aos cristãos de caírem nesse diálogo, né, de amor, de tolerância e de verdade subjetiva, né? A verdade de cada um, o Deus de cada um, e a gente tem que respeitar e se unir como cristãos, como habitantes talvez do mundo, como humanidade até mesmo, né? Nós vamos ver também que ali no período da Igreja Católica, a Igreja Católica estava tentando unificar, né, com aquele diálogo primeiro de expandir e de aceitar todos como ela de fato tem, mas ali também de unificar e de colocar todos sobre a autoridade dela. E vem os reformadores e ao invés de minimizarem as diferenças teológicas, eles começam a ver algumas divergências teológicas com a própria palavra de Deus e o diálogo da Igreja Católica, e eles então se separam da Igreja Católica e se distanciam, e as divergências, na verdade, que na visão ecumênica são pequenas e toleráveis, para eles não são toleráveis, são na verdade o ponto de partida para essa separação. Então a reforma vem em confronto direto com o pensamento ecumênico, com o ecumenismo, né? Bom, o ecumenismo ele tem um diálogo bem florido e aparentemente bonito, né? Ele fala sobre o amor, ele fala sobre a unidade, sobre a tolerância, sobre a mutualidade, e um cristão que se coloca contra o ecumenismo pode parecer um tanto até mal, né? Alguém que se coloca contra o amor, contra a tolerância, contra a mutualidade, a unidade. Então, o discurso ele começa bem bonito, bem para fisgar as igrejas a pouco largarem as suas convicções e abraçarem a tolerância, para que aí se chegue talvez até o sincretismo e a relativização da verdade. Então é um discurso bem bonito. Talvez algumas pessoas, quando leem alguns textos bíblicos como Salmos 33:1, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, ou Efésios 4:3, façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. João 17:22, o próprio Jesus falando, dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então algumas pessoas olham para esses textos e pensam, poxa, mas parece que a palavra de Deus, parece que o próprio Jesus, ele fala sobre tolerância, ele fala sobre respeito, ele fala sobre sermos um, talvez sermos um como humanidade perante o Criador. Por que essas divisões? Por que dividir? Por que a reforma quis dividir com a Igreja Católica? Porque hoje tem divisões de pensamentos, de eu enxergo a Bíblia desse jeito e eu enxergo a Bíblia daquele outro jeito. Por que isso?
Bom, talvez essas pessoas não conseguiram entender direito quem são de fato esses irmãos que nós devemos viver em união. Quem são esses irmãos que nós devemos viver em completa união como igreja? Bom, algumas pessoas pensam que esse viver em união tem que ser com todas as religiões. Outras pessoas com apenas todos os cristãos, de igreja católica, a pentecostais, a reformados, a batistas, presbiterianos, enfim. Outras pessoas pensam que é só os evangélicos, né? Então tira aí a igreja católica. Algumas pessoas já pensam que é talvez só aquela denominação específica. Eu só vivo em comunhão com os batistas, ou só vivo em comunhão com os presbiterianos, com os assembleanos, enfim, e começam a dizer isso. Então, quem de fato são os nossos irmãos? Quem de fato são as pessoas que nós devemos viver de fato em união? Bom, vários grupos tentaram responder a essa pergunta, e eu posso citar aqui pelo menos 4. A começar pelo Coexiste, esse movimento que é representado por esse logo, né, que é muito utilizado em adesivos e tudo mais, que tenta ilustrar aí o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, e com ele a mensagem de tolerância, de respeito, de amor, de coexistir, mas lá no fundo também uma relativização da verdade e a crença de que todas as religiões são igualmente válidas, iguais, igualmente verdadeiras, né? Nós temos também um esforço da Igreja Católica. A Igreja Católica tem um esforço ecumênico ainda mais com o último Papa, né? E esse Papa ele tem uma agenda extensa de reuniões ecumênicas, né? Na qual ele tenta divulgar e disseminar a ideia, na qual ele mesmo falou, sobre ter um debate ecumênico no meio da jornada, um debate ecumênico enquanto nós trabalhamos juntos, enquanto nós conversamos e nos ajudamos e servimos e cultuamos, aí a gente vai debatendo, mas primeiro a gente precisa ser ecumênico. Nós temos também, como muitos não conhecem, o World Council of Churches, né, o Conselho Mundial de Igrejas Evangélicas, né, se dizem, né, evangélicas. Esse conselho ele tenta também reunir todas as igrejas evangélicas, todas as igrejas cristãs também. Tem aí um convite ou outro para a Igreja Católica e algumas outras vertentes do cristianismo. Mas esse conselho tem sido uma verdadeira vergonha, porque em muitos anos de existência ele já trouxe ao palco, né, para suas palestras até mesmo pastores transexuais, ou pastoras que estavam ali tentando trazer um pouco do animismo até mesmo para a verdade do cristianismo. Enfim, cada coisa completamente contrária à palavra de Deus que foi sendo disseminada ali, por tentar abrir demais o leque e se perder a centralidade da palavra de Deus. Então a gente tem esse conselho que no seu próprio logo tem ali a palavra grega do ecumenismo, né? E é um esforço, uma tentativa ecumênica, né, de tentar unir ainda mais as igrejas e até um diálogo interreligioso, né? E temos também vários esforços locais, movimentos locais. Todos nós já vimos pelo menos alguma vez, ou no nosso município, ou em igrejas da nossa cidade, enfim, cultos, reuniões, eventos ecumênicos nas quais se reunia ali um pastor junto com um padre, junto com um líder ali do espiritismo e de tantas outras religiões, para cultuarem, louvarem juntos e mostrarem que aquela comunidade ela é unida e tudo mais. E geralmente os pastores que vão participar desses eventos são aqueles que já muito deixaram a palavra de Deus para trás e que na verdade suas igrejas seguem bem distantes da palavra de Deus. Mas quando a gente pensa no ecumenismo como um todo, ou seja, todos esses esforços que a gente citou, o ecumenismo ele vai abranger uma série de atitudes, né? E eu gostaria de citar aqui cada uma delas para a gente olhar biblicamente, né, o que a palavra de Deus diz a respeito delas. Bom, em primeiro lugar, o respeitar mutuamente. Durante muito tempo na história, as religiões de fato brigaram muito entre si e desrespeitaram muito umas às outras e agrediram fisicamente umas às outras. A gente pode citar, por exemplo, o próprio cristianismo,
foi muito perseguido e alguns cristãos em alguns momentos atacaram também e perseguiram algumas outras pessoas. O budismo atacando o hinduísmo atacando o budismo, os muçulmanos atacando os cristãos, enfim, isso aconteceu e acontece infelizmente até hoje em muitas dessas religiões. Mas a palavra de Deus ela é completamente contrária a esse tipo de violência e esse tipo de desrespeito. Inclusive em 1 Pedro 2,17, a palavra de Deus diz: tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. E ainda em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Ou seja, a palavra de Deus ela nos encoraja, na verdade, a viver uma vida que respeita as outras pessoas, que serve as outras pessoas, inclusive ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame o seu próximo e sirva o seu próximo. Então a palavra de Deus certamente nos encoraja a respeitar as outras pessoas como seres humanos e a amá-las, a servir elas e, na verdade, até a propagar a melhor notícia que elas poderiam receber, que é a mensagem do Evangelho. Então, a palavra de Deus certamente nos encoraja a respeitarmos uns aos outros mutuamente. Além disso, reconhecer a crença alheia como válida. Será que o que a Bíblia diz a respeito disso? Bom, em João 14,6, a palavra de Deus nos diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, na verdade, o que essas pessoas tentam com esse esforço ecumênico é justamente relativizar a verdade e dizer que todas as religiões são válidas, todas as religiões buscam ao Supremo, ao Deus delas de alguma forma, e é válido, e cada uma delas faz isso e encontra Deus, encontra a sua religião de certa forma, e todas as verdades são reais, são igualmente verdadeiras. Mas a palavra de Deus nos diz que só existe uma só verdade, e somente Jesus é a verdade, é o único caminho, a verdade e a vida. Por isso nós vamos sim respeitar as outras religiões, respeitar as outras pessoas e amá-las, mas reconhecer que a crença delas é igualmente válida, ou que encontra de fato a verdade? Não, porque só existe uma verdade. Então eu não posso seguir esse esforço ecumênico de reconhecer que existem outras verdades, ou que é a verdade relativa, porque só existe uma verdade, que é a verdade da palavra de Deus, que é a verdade do Filho de Deus. Bom, eles também tentam cooperar no mesmo objetivo, tentam somar esforços para alcançar determinada coisa em comum. Acontece que nós não temos os mesmos objetivos que os não cristãos. Isso é muito claro nas Escrituras. Nós vemos em 1 Pedro 2,9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, separado, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós podemos servir ao nosso município, à nossa sociedade, como bons cidadãos, podemos cumprir nosso dever cívico, podemos cooperar de diversas formas, mas nunca cooperaremos para o mesmo objetivo. Em tudo que fazemos, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, como a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:31, façais para a glória de Deus, e é diferente dessas outras pessoas. Nós temos o objetivo de glorificar e honrar o nosso Deus, de propagar as verdades dele, propagar as grandezas daquele que nos chamou para a maravilhosa luz. Esse é o nosso objetivo final, e sempre será diferente do objetivo final do não cristão. Por isso podemos trabalhar de forma cívica, podemos trabalhar na sociedade, enfim, e lutar por coisas em comum, é claro, mas nunca teremos o mesmo objetivo. O objetivo final sempre será diferente. Em último lugar, cultuar juntos, e talvez esse é um dos mais graves. Muitas pessoas acham que nós podemos sentar e cultuar e louvar e cantar juntos para os nossos deuses, mas isso é completamente errado, porque eu não vou estar adorando o mesmo Deus que o budista, eu não vou estar adorando o mesmo Deus que o hinduísta, enfim.
E quando a gente olha para a palavra de Deus, para a vida de Jesus, nós vemos que ele também não tinha esse esforço pessoal de tolerar o erro das pessoas, porque é um erro, só existe uma verdade. Ele não tinha essa disposição de tolerar e de sentar e cultuar junto com as outras pessoas. Na verdade, ele chama até os próprios judeus, que eram seus compatriotas, como pessoas que não eram seus irmãos, mas filhos do diabo. Quando a gente olha para a palavra de Deus em Mateus 23 e 24, a gente vê que Jesus não minimizou as divergências, mas na verdade ele condenou as divergências, as diferenças entre o cristianismo, é claro, entre a palavra de Deus e essas outras pessoas, os não cristãos. Jesus, ele não considerou, como eu falei, os judeus como irmãos, lá em João 8, 42, 44. Jesus não aceitou a mistura de doutrinas, a doutrina verdadeira com o legalismo e com tantas outras práticas. Ele não aceitava isso. Então Jesus era muito enfático de se separar de tudo isso, desses esforços humanos, de conseguir algum mérito. Como a gente falou na última aula, o homem e a mulher, eles sempre buscam dividir o mérito que deveria ser só de Deus, entre eles e Deus, ou talvez só para eles, o mérito da salvação, o mérito da sua vida, o mérito da sociedade, enquanto nós cristãos somos chamados a viver de uma forma completamente separada do mundo e separada para Deus. É lógico que no mundo, mas separada de forma bem clara. Por isso não temos como cultuar juntos, porque no final das contas não há unidade na mentira. Não há unidade fora da verdade. Não tem como a gente querer ser um com as outras pessoas e cultuar, sendo que não cultuaremos o mesmo Deus. Por isso, nós podemos respeitar uns aos outros, mas não temos como cultuar juntos, não temos como buscar o mesmo objetivo, não temos como reconhecer a crença deles como igualmente válidas e verdadeiras, porque de fato não são. Então, quem são de fato nossos irmãos? O que define aqueles que nós iremos de fato nos unir e cultuar juntos e ter comunhão juntos? São esses fundamentos, é a palavra de Deus. Se nós seguimos os mesmos fundamentos, se nós seguimos os mesmos dogmas, se nós seguimos esses mesmos alicerces que a palavra de Deus nos dá para a nossa fé, crer num Deus que é trino, crer num Deus que é completamente santo, crer num Deus que enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar e que a salvação vem somente por meio de Cristo, somente pela graça, pela fé, que a verdade, só existe uma verdade e ela é a palavra de Deus, as Escrituras. Somente as Escrituras é fonte de revelação de Deus e que somente a Deus toda a glória. Se nós pegarmos esses 5 pontos da reforma e colocarmos como fundamento, já é um bom exemplo, já é uma boa forma de distinguir quem são realmente os nossos irmãos, quem a gente pode ter comunhão, quem a gente pode cultuar junto, quem a gente pode se unir de fato como corpo de Cristo e quem, na verdade, são aparentes cristãos ou pessoas que creem em uma meia-verdade. Meia-verdade não é verdade. E não há unidade na mentira, somente na verdade. Bom, em resumo, Gálatas 5,9 diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. E talvez esse é o ponto-chave para a gente entender em todo esse curso, que quando a gente fala dessas heresias, por mais que pequenas ou divergências pequenas de doutrinas que vão nos levando pouco a pouco para o erro, às vezes as pessoas pensam que isso é pouco, que na verdade é um alarde muito grande. Mas um pouco de fermento leveda toda a massa. A gente não pode permitir que a mentira e que a má interpretação, que o erro de interpretação das Escrituras seja introduzido na nossa fé, seja introduzido nas nossas igrejas, porque aí a gente vai caminhar no erro. E um pouquinho, eu sempre falo que 5 graus para a direita ou para a esquerda, aqui, daí 1 quilômetro vai ser muito mais. Então se a gente começa a errar um pouquinho, a gente caminha, e aí mais para frente até seitas estão se criando, até outras religiões se formam, e assim começou
com pessoas que não entendiam a palavra de Deus ou queriam deturpar a palavra de Deus e começaram a falar de revelações que receberam ou de interpretações diferentes e começaram assim e surgiram tantas religiões e seitas por aí. Por isso a gente precisa preservar a palavra de Deus, preservar e não sair dela nunca mais, nos estabelecermos na sã doutrina da palavra de Deus. Para que a gente possa terminar, eu gostaria de ler a frase do Hernandes Dias Lopes: não há unidade fora da verdade. Ou seja, não tem como termos completa e plena comunhão com aqueles que acreditam na mentira e que não acreditam que existe somente uma verdade, que essa verdade é Jesus Cristo. Essa verdade ela não pode ser relativizada, ela não pode ser manipulada, ela não pode ser abandonada. Muitas heresias surgem a partir disso, manipular a verdade, manipular a palavra de Deus através dos nossos gostos e desejos e até mesmo abandoná-la. Por isso que nós tenhamos esse compromisso com a palavra de Deus, com essa doutrina, de não abandonarmos ela, de não manipularmos ela, de não relativizarmos a palavra, mas na verdade deixarmos a palavra guiar a nossa vida cristã. Que Deus abençoe a todos.